Fala galera, mais uma vez com presença especial aqui hoje e vamos falar sobre marketing digital, beleza? Toca a vinheta aí! E hoje nós estamos aqui com a Fernanda, diretora de marketing da agência Ucheli. Essa parceria nossa aí, né, Fernanda, que começou há pouco tempo, mas já teve muito trabalho pela frente, né? É verdade. E fala um pouquinho, olha só, e aí, tá feliz de última hora? Tô feliz. Nem te falo, foi assim o convite, né, Fernanda? 8 horas da manhã, o que a gente vai fazer? Vamos gravar, deixa eu ver aqui. Não, a Fernanda é daqui 15 dias, vamos falar. Não, Fernanda, vem aqui agora. E aqui estou eu. Não, ainda bem que você aceita desafio, né? Porque se você fosse aquela, vou planejar, igual esse editor aqui, nossa, esse aqui, vou planejar, vou ver, vou verificar. Filho, passou uma semana, né? Não, aqui a gente aceita e vai pra cima do desafio. Na raça. É na raça. O que vai ser a gente não sabe, né? Não temos a menor ideia. Mas é isso aí. Fernanda, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa. A gente começou a fazer uma parceria nova, né, de social media. E fala um pouquinho hoje o que é seu trabalho, como é a sua empresa, o que você faz, enfim, quem que você busca aí como cliente. Fala um pouquinho. Bom, eu sou a Fernanda, prazer. Hoje eu trabalho como social media, eu tenho uma agência de marketing digital e eu tenho alguns parceiros e a gente presta serviço para empresas, né, que têm interesse em se posicionar no digital. Então, a gente faz toda a parte de planejamento estratégico, para saber o que postar, quando postar, como se posicionar. Então, a gente tem vários parceiros, a gente faz todo o trabalho digital para empresas que queiram se posicionar. E, em paralelo também, no meu perfil do Instagram, eu falo com os com empreendedores de pequenas empresas, né? Não são pequenos empreendedores. Pequenos empreendedores é sacanagem. Empreendedores de pequenas empresas que muitas vezes não têm ainda aquele valor para investir em uma agência. Então eu trago ali conteúdos diariamente para ajudar esses empreendedores a começarem, né, a se posicionar de uma forma mais intencional e gerar vendas também através do digital. E quando você fala se posicionar na rede social, o que significa isso para quem não entende do negócio? Bom, se posicionar é porque assim, pensa que você tem um negócio e ele tem ali o seu nicho, né, a sua área de atuação, você conversa com um público específico e quando a gente se posiciona é como se a gente estivesse alinhando, né, a mensagem que a empresa tem com o público que ela deseja alcançar. Então a gente trabalha esse posicionamento de forma que a mensagem chegue para a pessoa certa. Então a gente faz toda a estrutura da rede social, das mídias no geral, para que a comunicação seja mais efetiva e a gente consiga atrair clientes, né, também, não só seguidores curiosos, né? Entendi. E as pessoas confundem muito, né? Social media com vendas, não confundem? Confundem. Na real, o que é social media? Porque assim, a gente conversa com muitos empreendedores, aí eles falam assim, nossa, eu preciso aparecer no Instagram porque eu preciso vender. Essa é a frase maluca. Eu preciso aparecer nas redes sociais porque eu quero vender mais. E uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Na verdade, o que o social media tem a ver com o resultado, né? A gente gera demanda. Então, a gente vai atrair pessoas, a gente vai se conectar com a audiência e aí, dessa forma, o cliente consegue gerar mais venda. Mas a venda, precisamente, de modo geral, ela acontece ali no 1 a 1, né? Que é quando o cliente chama no WhatsApp, é quando o cliente entra em contato através do direct. Então, a venda efetiva é sempre por demanda do empresário ali que está por trás ou da equipe de vendas dele. Mas o nosso trabalho como social media é realmente trazer essa mensagem, é conectar mais pessoas, né, à empresa e gerar demanda, porque quanto maior a demanda, maior a Porque venda. o social media vai até um ponto, né? Vai até um ponto. Até que ponto ele vai? Ele vai em busca do cliente ideal, mas ele não consegue fechar a venda. Eu não vou lá vender diretamente para o seu cliente. Então, se a mídia social, se o social media for legal, atrai cliente, mas a venda for uma porcaria, o vendedor for despreparado, não converte. Não converte. E como que a gente leva isso para um cliente?
Como é que você abre? Quando o cliente chega pra você e fala assim, ô Fernanda, é o seguinte, tô precisando fazer esse negócio de Instagram aí que você faz, postagem e o caramba 4, é porque eu tô precisando vender mais. Como que você quebra isso dele? Então, normalmente, eu gosto sempre de fazer um trabalho bem personalizado, né? Eu gosto de conhecer o empreendedor, entender até que nível ele entende ali da rede social, porque aí eu preciso explicar para ele como as coisas funcionam na vida real, né? Porque na vida real não é assim, né? As coisas são tão simples. Mas eu gosto muito de deixar claro para o cliente a importância da gente construir, porque é como se fosse, imagina que seja uma vitrine da sua empresa. Então, assim, ele vai atrair as pessoas, mas a vitrine por si só, ela vai atrair muitas vezes pessoas bem interessadas, mas se o seu vendedor dentro da loja não for eficiente, a pessoa não vai ser atendida, não vai receber a resposta, né? Que é o que acontece às vezes, né? A gente percebe, eu vi um Instagram de uma loja de roupa, por exemplo. Aí eu mando uma mensagem lá no direct e ninguém responde. A pessoa não compra, né? Não finaliza. Entendi. Então são várias etapas. Então eu gosto de trazer essa imagem assim para o empreendedor, que a rede social dele é a vitrine do negócio dele. A gente vai mostrar para o mundo o que ele já tem, quais são as qualidades que ele tem. A gente não vende uma mentira, a gente vende a verdade, né? Tipo assim, a vitrine como se fosse uma loja de shopping. Aí tá passando o cliente, olhou a vitrine, gostou e entrou pra dentro da loja. Exato. Se o vendedor for uma porcaria, perdeu venda. Exato. E a mesma coisa. Podem ter os produtos mais incríveis, pode ser a loja mais linda do mundo, mas se não tiver um time de vendas qualificado, a gente não tem conversão. Né? Mas aí o papel do social media também é ensinar a vender ou não? Em alguns casos a gente acaba ajudando, assim, né? Como eu estou muito dentro desse universo, a gente acaba adquirindo mais conhecimento de venda, mas eu não faço venda. Já é algo no contrato, assim, a gente não faz venda, mesmo que a pessoa chame ali no direct falando eu quero comprar, a gente sempre direciona. Então a gente trabalha automações para que a pessoa vá para o WhatsApp do vendedor, ou a empresa disponibiliza o vendedor ali para que ele consiga desenrolar o assunto, né? Mas eu posso trazer ferramentas para auxiliar, né, nesse processo, mas eu não faço a venda efetiva. Então você tem que arrumar um parceiro que faça treinamento e crie processo de vendas. É verdade. Aí você faz uma venda casada. Né? Venda casada não pode. Não pode. Não pode. Uma venda... Parceria. Uma parceria. Uma parceria. Daria certo, não daria? Daria sim. Se você pega alguém com expertise em dar treinamentos de vendas e criar processos de vendas, daria certo, porque aí você une a fome com a vontade de comer, não é? É verdade. O empreendedor, ele tem uma carência muito grande no processo de vendas, eu percebo bastante isso, assim. Principalmente quando se trata de um empresário que tem funcionários ali. E quando a empresa cresce, né, é algo que eu percebo assim, quando a empresa cresce sem planejamento, não foi assim algo que ele pensou, ele começou a trabalhar, o negócio foi dando certo, e aí algumas coisas vêm, né, e aí chegam colaboradores e eles não conseguem vender da mesma forma que o dono. Essa deficiência de vendas é muito louco. Por quê? Eu vim da área de vendas, eu falo para as pessoas assim, venda, não existe mais espaço para vendedor jaque. Sabe o que é vendedor jaque? Não. Não? Já que eu não sei nada, já que eu não presto para nada, eu vou ser vendedor. Não. Não existe mais espaço para vendedor jaque. Isso é verdade. Vendedor hoje ele é profissional. Se ele não se profissionalizar na área de vendas, ele não vai para frente. Então a empresa que não tem profissionalização na área de vendas, ela tá fadada ao fracasso, literalmente. Então, não adianta uma coisa que eu vê se é isso. Não adianta o cara gastar uma fortuna com mídia social, com social media, com tráfego pago, se a parte de vendas do cara não tá legal, não é? Exato. É um processo. Tudo é um processo. E o marketing digital, ele é muito importante, né, para que a empresa consiga atingir os clientes ideais, mas todas as coisas se conectam. Então, se a empresa não se preocupa com o todo, com todas as partes do processo, ela não consegue aumentar o faturamento. Infelizmente, né? Poderia existir esse milagre. Eu ia ficar muito feliz de vender um milagre assim, mas não é a verdade. Não, e a galera, e aí o que vende na internet, não ganhe 5 mil reais por mês sem fazer nada, trabalhando em casa. Cara, e a galera sem fazer nada não dá, né? Não, sem fazer nada. É fácil, dinheiro fácil. E ainda tem gente que acredita, não é? Não é. E assim, é legal que dentro do meu trabalho a gente consegue despertar o desejo, eu consigo tornar aquela pessoa mais
consciente, né, do produto, assim. Então, a gente trabalha os níveis de consciência. Então, eu faço a construção dos conteúdos pensando desde que a pessoa conhece a marca, vou desenvolvendo para ela ficar pronta para comprar, mas eu não faço a venda. Mas não faz a venda. Então, ela fica pronta lá esperando. Não, mas ó, uma coisa que eu sempre falei nas minhas equipes de venda, quando vier um cliente de indicação ou um cliente pronto para comprar, nunca dê para o pior vendedor, sempre dê para o melhor. Porque é capaz daquele vendedor, o ruim, perder uma venda feita. Exato. E perde, né? Perde. E Fernanda, você sempre trabalhou na área de marketing? Não. Eu trabalho em marketing faz pouco tempo. Como que você... O que aconteceu que você veio parar nessa área maluca? Ó, eu sempre gostei de comunicação e marketing. Mas vou voltar lá no começo da história para contextualizar. Eu sempre gostei de marketing. Quando eu era adolescente, na igreja que eu fazia parte, eu era líder do marketing ali dos adolescentes, nos congressos, que a igreja era pequena. Uhum. Então a gente estava lembrando esses dias. Eu era líder, então a gente fazia o crachá, fazia toda a cobertura do evento. Isso nem existia Instagram ainda, era só no Orkut na época lá. Meu Deus! A gente tinha canal no YouTube, era muito legal o nosso trabalho. Então eu sempre gostei, sempre fui muito comunicativa. Mas quando eu fui fazer a faculdade, eu comecei a trabalhar na faculdade que eu estudei. Na verdade, antes de estudar, né? Eu entrei como recepcionista e eu precisava escolher um curso. E aí, dentre as opções, eu sempre gostei de matemática também, meio contraditório, né? Comunicação e matemática. Um não combina com o outro, né? Eu sempre fui bem em matemática e sempre fui muito comunicativa. E aí eu optei por engenharia, que eu gostei muito. Eu falei, não, vou fazer engenharia, que negócio, né? Vou fazer porque dá dinheiro. Né? Engenharia não. O sonho da mãe e do pai olha, meu filho vai ser engenheiro, vai ser advogado. Mal sabe. Mas eu fiz os 5 anos de engenharia, eu fiz engenharia de produção. E aí eu fiz como bolsista, fui pro estágio no 4º ano de faculdade, entrei numa multinacional na área de produção, de processos, né? E amei, assim, o estágio. Porém, não me identifiquei muito, assim... Por ser engenharia, é uma área, assim, um pouco machista, né? Tem muitos homens. Muitos homens. E aí eu acabei tendo dificuldade de lidar, assim, com o ambiente, sabe? A gente acabava, né? Estagiária, já era uma estagiária, já tinha ali o preconceito. Olha o preconceito com o estagiário. Por ser estagiária. Mulher ainda piorou. Então, a gente tinha... Eu acabei vivendo algumas experiências que, para mim... foram, assim, determinantes para não continuar ali não querer continuar como engenheira. Fui para a parte administrativa da empresa. Falei, não, eu já fiz o estágio obrigatório, era 1 ano, aí eu fui para o administrativo. Aí eu trabalhei na parte de inventário, só que na parte administrativa, né? A gente conduzia ali a parte de inventário, era uma fábrica. E depois eu fui para a parte de serviços. Era uma fábrica que montava aparelhos celulares. Então, a gente conversava muito com as assistências técnicas, né? Então, eu fazia essa comunicação. Fui para esse time. Fiquei na empresa por 8 anos. E aí, nesse meio tempo, 8 né? 8 anos? Caramba! 8 anos. Desde o estágio, né? Até esse ano. E aí, nesse tempo, eu tive o meu primeiro filho, né? E aí, voltei para a empresa. Só que eu trabalhava em outra cidade, então eu viajava todos os dias e voltava. Eu trabalhava em Jaguariúna, é próximo, né, da cidade, mas eu saía de manhã e voltava à noite, todos os dias. E aí, na pandemia, eu engravidei da minha 2ª filha. E eu estava em home office, então eu tive uma outra experiência de maternidade, né, que foi trabalhando de casa. Trabalhando de casa. Nesse momento eu já pensei, acho que eu não quero voltar mais. Porque... Tchau, CLT. Falei, acho que eu não quero mais essa vida do CLT, não. E aí eu comecei empreendendo, vendendo moda infantil. Que eu falei, tudo a ver com marketing, né? Mãe, né? Tipo, mãe, vou vender. E aí, onde eu fui vender? Nas redes sociais. Então, eu abri meu Instagram e comecei a vender. E eu sempre gostei de mídias sociais, né? Como eu disse. Então, eu comecei a vender e tal. Só que conciliando o trabalho e a maternidade e a loja. Só que o que eu percebi é que quando eu me dedicava, porque como era uma renda extra, eu não me dedicava 100% àquilo. Mas sempre que eu me dedicava, eu tinha resultado. E aí eu comecei a perceber, assim, cara, funciona, o Instagram funciona. Comecei a estudar sobre o assunto. Aí comecei a fazer live de venda, live shop, e eu vendia. Toda live eu vendia. Às vezes era uma live, assim, que eu fui testando formatos, né? Eu pensava, cara, essa live não vai vender. Não vendia tanto, mas eu sempre vendia. Eu falei, funciona, isso funciona.
E aí eu decidi, eu falei, vou investir nisso. Porém, eu engravidei do meu terceiro filho. Aí eu falei, também, cara... né? Ó. Aí eu... É um time de futebol. É. Time de futebol, não. A escadinha. É uma escadinha, um do lado do outro. É. Meu Deus, que coragem. E quando eu engravidei do meu terceiro filho, foi aquele susto, né? A minha filha do meio tinha 9 meses quando eu descobri a gravidez. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer agora, né? Como que eu vou... Porque assim, eu trabalhava com as coisas da loja em casa, a gente morava numa casa pequena. Então, assim, era aquela confusão. Era neném engateando aqui, eu colocava as coisas na mesa da cozinha, terminava a live, não tinha como andar. Eu falava pro meu marido assim, ó, amanhã é dia de live. Pega as crianças e vai pra casa da sua mãe. Some daqui. Porque eu ficava assim, naquele mundo cheio de roupa, aquela confusão até, né, ajustar, separar pedido. Tudo era em casa. E eu falei, cara... E sozinha? Sozinha. Aí nas lives, minha cunhada me ajudava muito, ela ia comigo, porque sozinha era quase impossível, né? É muita coisa. Mas no dia a dia eu fazia tudo sozinha. E aí quando eu descobri a terceira gravidez, eu falei, eu não vou conseguir conciliar as crianças com, né, a rotina da loja, porque é muito intenso, é muita bagunça. E aí eu comecei a falar pra Deus, Deus me ajuda, eu não quero voltar pro CLT, eu ainda tava home office, né, ainda tava... Quando foi isso? Isso foi em janeiro de 2022, quando eu descobri a gravidez do Isaac. Faz 1 ano e pouco. Faz 1 ano e pouco. E aí eu falei, cara, não vai dar pra continuar, né, como CLT e empreendendo na loja. Aí foi que eu comecei a estudar. E eu já via o Instagram como uma ferramenta. Descobri o social media, a profissão. Falei, cara, é isso que eu quero fazer. Estudei. Aí a minha última live da loja, eu peguei todo o valor e investi numa formação de social media, que era um valor mais alto, eu não tinha esse valor para investir, então eu fiz a última live já com esse propósito de queimar o estoque final e de investir na formação. Fiz o curso e comecei. Aí minha primeira cliente foi uma amiga. Aí eu contando pra ela, assim, que eu tava empolgada, né? Eu vou começar a fazer isso e tal. Ela falou, ai, amiga... E ela, assim, ela é brasileira, mas ela mora nos Estados Unidos. Oh, que legal. E ela falou assim, e ela tem um espaço que faz extensão de cílios, essa parte. Lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos. Ó. E aí eu falei assim, contando ela, amiga, eu preciso de alguém pra fazer isso pra mim. Você não quer fazer? Aí eu fechei o meu primeiro contrato de R$500. Nossa! Pra fazer. Eu fiquei assim. E outra, fora que a pessoa tava lá nos Estados Unidos e você aqui. Tipo, sem fronteiras, Sem né? fronteiras. Já comecei internacional. Já começou com trabalhos internacionais. Vai! Modelo exportação. Modelo exportação. E aí foi incrível, assim, porque ela me deu essa oportunidade e realmente eu tava começando, eu não tinha ideia nenhuma do que eu tava fazendo, né? E ela me deu essa chance, investiu em mim. E aí a gente foi trabalhando mês a mês, e eu fazendo a formação e aplicando no perfil dela, no meu. E com isso eu fui ganhando clientes. Nesse período, né, que eu comecei a trabalhar, meu filho nasceu. Ele nasceu em agosto, né, de 2022. E aí, com 15 dias que ele recém-nascido, eu consegui meu outro cliente. Aí já era um cliente já com contrato maior. E aí foi assim, aquela alegria misturado com um puerpério, mas foi muito legal. Aqueles hormônios à flor da pele. E com um filho que tinha acabado de nascer. Você ainda estava indecisa nessa época ou não? Eu sabia que eu não queria voltar para o CLT. Então eu estava disposta a fazer qualquer coisa pra ficar com os meus filhos, sabe? Entendi. Eu estava disposta. E assim, as pessoas falam, Fê, loucura, né? Assim, você tá trabalhando tanto, né? Assim, nesse momento da vida. Só que eu confesso que eu tive 3 experiências de puerpério. E nas 2 últimas eu passei trabalhando, né? Que foi com a loja, né, de moda infantil e a última como social media. E o puerpério foi muito diferente pra mim. Na primeira vez, eu tava só de licença maternidade, foi muito difícil ficar em casa, com a cabeça vazia. Meu esposo ia trabalhar, eu ficava sozinha com o bebê. E eu comunicativa, assim, queria ver gente, né? 300 por hora. Queria conversar com alguém, né? Nossa. Então, foi muito bom. O trabalho me trouxe essa paz. Então, eu passei por esse momento, apesar de ser uma loucura, eu trabalhava com ele aqui, assim. Ele deitadinho, assim. Tem até vídeo no Instagram, o pessoal adorava ver, assim, eu trabalhando com ele. E era assim, essa correria. E foi. E aí, eu fui encarando. Eu fui assim, eu fui na raça, sabe? Eu fiz a formação e falei, eu vou. E vai. E aí eu fui. Aí quando terminou minha licença maternidade, foi em março desse ano, fui trabalhando e conciliando, né?
E aí acabou a licença maternidade, eu precisei tomar uma decisão. Aí foi engraçado que minha licença acabou na segunda-feira, né? E aí eu fui trabalhar na segunda-feira. Eu voltei falando, eu não quero voltar pra esse lugar. Eu falei com meu marido, olha, aí... Esquece, eu não quero mais CLT, sai fora. Não dá. E aí eu falei assim, eu preciso tomar uma decisão. Porque assim, mãe de 3, dona de casa, empreendendo em CLT era muita coisa. Não. Eu falei, não dá. Eu falei assim, eu preciso tomar uma decisão. Ou eu abandono o empreendedorismo e vou seguir como CLT, que era algo assim, que eu cresci, meus pais me incentivando a ser CLT. Então, pra mim era o natural, sabe? Mas, assim, o empreendedorismo brilhava meus olhos, sabe? Tipo, me dava paixão, assim. Até hoje, se eu precisar trabalhar à noite, depois que eles dormem, não é um sacrifício, é um prazer, sabe? Sentar ali, desenvolver. Então, assim, aquilo me gerava algo diferente de pegar um fretado, ir para uma empresa e sair. Entendi. E aí meu marido falou, então vamos embora. Vai. Pode se a loucura tá aí, eu vou junto nessa loucura. Ele falou assim, e meu esposo também teve essa experiência, assim, de sair, né? Então ele fala assim, eu sei o que é trabalhar em algo que você não tá feliz. Então eu não quero isso pra você. Então a gente vai juntos, a gente vai conseguir. E precisa ter coragem, né, pra fazer isso, Precisa. Não é? Porque a vida de empreendedor não é fácil, né? Não é fácil. Eu tinha tudo assim, né? Tinha um salário estável, né? E como assim, eu sempre trabalhei direito, para eu ser mandada embora era algo assim, só se realmente um corte, mas não pelo trabalho. Eu sabia que eu desempenhava um bom trabalho. Meu feedback era sempre muito bom, sabe? Mas tinha o convênio, tinha tudo, né? Toda a estabilidade de um CLT. Mas não tinham 2 coisas que eram importantes para mim. A primeira é estar mais com os meus filhos, que eu sempre quis ser mãe. E a segunda era esse brilho, sabe? Essa paixão de fazer algo que te dá alegria. Eu já não sentia isso trabalhando lá, né? Porque aí você não vê isso como um peso, né? Não vejo. Você vê isso como uma coisa legal. Exato. Não é? Porque é diferente quando a gente... Porque a hora que você decidiu, dá uma revoltinha. Não é? Revoltinha assim, dá uma revolta, não dá? Fala assim, eu não quero mais. Chega! Não é? Assim, dá uma sensação de falar, ai meu Deus do céu, não quero mais saber desse negócio, não quero mais trabalhar pra ninguém, eu vou me virar, não é? Uhum. E aí, só que aí vem os desafios. Exato. Né? E as pessoas, normalmente quem vê de fora, as pessoas falam, mas, né, ó, tá assim, né, hoje a Fernanda tá assim, ó, conseguiu cliente, né, e não sei o quê, e consegue trabalhar de casa, mas a sua vida foi fácil? Nunca. Como é que você veio? Você é de Campinas mesmo? Eu sou de Campinas. E você, como que você fez para chegar? Você passou poucas e boas, então? Sim. E essas poucas e boas da sua infância ou daquilo que você era quando você era, sei lá, adolescente e tal, algumas situações que você passava, chegou a matar o que você sonhava para o futuro seu? Sim. Eu vim assim, né, de uma família, nós somos cristãos, né, então eu cresci nesse ambiente, assim, da igreja, né, e desde muito nova eu fui impactada, assim, pela palavra de Deus e eu sempre tive uma conexão muito forte com Deus, desde criança. Então eu já me sentia, assim, próxima, amiga de Deus, sabe? E na minha adolescência, meus pais se separaram. Só que meus pais eram, tipo assim, autoridades da igreja. A gente não imaginava que eles tinham um casamento difícil. Nós somos em 3 irmãos também. Então, assim, foi como se eu tivesse vivido uma mentira, sabe? Eu tive essa sensação. Quando eu descobri o quão difícil era o casamento dos meus pais, tudo que minha mãe teve que suportar nesse período. Então, quando isso aconteceu, pra mim foi como se, assim, eu vivi uma mentira, cara. O que aconteceu, né? E toda a minha família saiu da igreja nesse período, né, da minha adolescência. Mas eu não consegui sair. Eu falava, gente, não tem pra onde ir. Tipo assim, o melhor que eu posso ter aqui é perto de Deus, né? E nesse período foi importante, assim, que eu tive pessoas que me ajudaram. Pensa, eu tinha 14 anos, é bem assim, na adolescência mesmo, né? E foi bem desafiador, assim. Eu me senti muito sozinha. Mas nesse período, foi justamente nesse período que eu comecei a trabalhar. Com 18 anos eu comecei a trabalhar nessa faculdade. E aí que eu fui meio que traçando o caminho, mas eu via que sempre era Deus comigo, assim. Deus me direcionando, Deus me trazendo para perto. E tudo foi caminhando na minha vida, eu vejo que foi um milagre, né? A gente morava num bairro muito humilde, assim, né? Perto de uma favela mesmo. E minha mãe sempre ali tentando, sabe?
cuidar da gente para que a gente não se envolvesse com violência, para que a gente não... Então a gente não podia ficar muito na rua, sabe? Minha mãe ficava... Pra ir nos caminhos, não perder os caminhos, né? E eu sou muito grata a ela por isso, porque realmente deu certo, assim. Eu casei bem, sabe? Casei com uma pessoa... O Matheus é um homem correto, sabe? Um bom marido, um bom pai. Então, tipo assim, eu consegui, de certa forma, vencer aquela realidade. Só que eu pensava assim, cara, empreender é algo... Eu gosto de desafios, mas não assim, sabe? Eu queria ter a segurança. Eu sempre quis aquela segurança, sabe? Tipo assim, de ter uma empresa. Então eu sempre, assim, fui uma boa funcionária. Eu sempre fui uma boa funcionária. Mas, assim, quando apareceu a oportunidade de empreender, eu falei... É uma chance que eu tenho de quebrar uma barreira mesmo, assim, da minha mente, de que eu não sou capaz de ser melhor, de alcançar mais... Porque eu fiz engenharia, mas beleza, eu tinha um bom salário, né? Pra minha realidade era um bom salário. Mas a gente teve uma questão de cargos, assim, na época que eu fui pra essa vaga, porque foi muito assim, eu voltei de licença, maternidade, da primeira vez. Da primeira vez? E eu não queria sair, né? Não podia sair, não tava no plano. E aí meu chefe chegou pra mim e falou assim, então, a partir de segunda-feira você vai ser dessa área, com esse gestor. Tipo, eu ia sair, né, da área dele. Mas ele não falou com essas palavras, mas ele quis dizer, ou você vai, ou rua. Tchau. E eu não queria ser mandada embora, então eu fui, entendeu? Só que aí eu fui, tipo, não ajustaram o salário. E aí eu fiquei, durante 4 anos, mendigando, sabe? Tipo, gente, alguém pode arrumar meu salário, pelo amor de Deus. Porque eu sabia que tava errado. Então tinha algumas coisas, assim, que acabaram me desanimando no caminho. Entendi. Então isso me impulsionou pro empreendedorismo também. Porque eu falei, cara, eu sei que eu faço um bom trabalho. Eu sei disso, assim... Não, porque eu dou o meu melhor, né? Eu tô colocando empenho. Eu não era aquela funcionária assim, que a pessoa chega, você pode fazer isso? Ah, eu não recebo pra isso. Não, Sim. Beleza, como que faz? Como eu posso te ajudar? Eu sempre fui assim, eu sempre gostei de aprender, sabe? Então a galera, o chefe adora, né? Quando a pessoa gosta de aprender, né? E fala, então faz aí. Então vai. Vai fazer, vai fazer. Essas pessoas que têm essa frase assim, eu não recebo, então eu não vou fazer isso. Essas pessoas, elas nunca vão receber pra isso. Nunca vão receber pra isso. Quem tem essa frase, eu não vou fazer porque eu não recebo, você pode ter certeza, você nunca vai receber pra isso. É muito louco, as pessoas não entendem isso, né? Elas não entendem. E acho assim, que, cara, eu estou fazendo um favor para a empresa, né? Tipo assim, eu não recebo pra isso porque a empresa precisa de mim. E não precisa. Não a empresa não precisa, né? Não precisa, exatamente. E quando minha ficha começou a cair, tipo assim, cara, eu tô aqui me matando, né? Dando o meu melhor, deixando meus filhos, pagando escola. E aí com 3, eu coloquei na ponta do lápis. Se eu for pagar... gasto, hein? Misericórdia! Eu fico o dia todo fora. Então eles vão precisar de uma escola, né? Então, se eu for pagar uma escola integral para os 3... eu vou pagar para trabalhar. Então eu prefiro não ter dinheiro em casa. Eu brincava assim, entre não ter dinheiro trabalhando, eu não vou ter dinheiro em casa. Perto dos filhos. Então foi algo assim, a empresa acabou me ajudando a encarar o empreendedorismo. Porque eu acredito que se eu tivesse assim, crescendo, né, organicamente na empresa, se eu tivesse recebido o valor que era correto para o meu cargo, eu acredito que pelo meu perfil, eu ia querer... talvez manter. Ficar ali, entendeu? Tipo, tá tudo certo, eu tô trabalhando bem, tô crescendo. Mas aí quando eu percebi, cara, eu tô me dedicando, eu tô colocando esforço, mas parece que tá sendo em vão. Entendi. Né? Aí eu falei, não, eu acho que eu consigo mais resultado. Quando eu dei uma revolta, né, de não querer ser mais CLT, a minha mentalidade é, se eu ganho dinheiro pros outros, eu ganho dinheiro pra mim. É bem isso. É bem isso. É bem isso, não é? E ganha, gente, e ganha. Assim, eu acho que não é fácil, né? Você sabe também, né, que empreender não é fácil, não é fácil, é todos os dias. E ainda mais assim, as pessoas falam, ai, Fer, é lindo, né, ver que eu empreendo com 3 filhos. Cara, mas a realidade é muito difícil. Tem dia que eu tô em reunião, entra um chorando, outro quer colo. E assim, tem dia que dá vontade de chorar, porque eu sei que eu preciso me dedicar àquilo e eles estão ali, eles precisam de mim também. É bem difícil, mas quando você consegue concluir um trabalho, quando você entrega, cara, aquela sensação
Não é o dinheiro em si, sabe? É a sensação mesmo de conquista, né? De conquista. Assim, não tem como explicar, né? É muito louco isso. Não tem. Né? E aí eu falei, agora que eu provei, eu não quero voltar lá pro CLT. E ser empreendedor para você é a mesma coisa que ser gestor ou não? Não. Que é diferente, não é? É diferente. A pessoa que sabe executar o trabalho, gerir, às vezes ela não sabe gerir, não é? É diferente. E como que você vai como que você cuida como é que você faz esse desafio? Porque eu aprendi da pior maneira, tomando na cabeça, mas como que você faz isso? Porque saber executar um bom trabalho é diferente de ser um bom gestor de empresa, né? Como que você fez isso ou faz isso hoje? Confesso que esse pra mim é um grande desafio. Hoje, inclusive, eu tive uma reunião com uma pessoa do meu time pra gente alinhar alguns detalhes, assim, né, da organização. Porque eu estou aprendendo da pior maneira também, que é, eu comecei a trabalhar sozinha, coloquei a mão na massa e falei, eu vou. E aí eu fui. Só que as coisas, graças a Deus, estão indo bem, começando a crescer. Então eu fui recrutando as pessoas pra me ajudar pela demanda. Então, a primeira demanda, eu preciso de um designer, né, pra me aliviar aqui. Contratei designer. Agora eu preciso de alguém pra me ajudar nas demandas, assim, de entrega, de post e tal. Aí, coloquei uma pessoa pra me ajudar. Só que aí, cara, agora a coisa tá tomando outra proporção, vai crescendo. E assim, eu confesso que isso pra mim é um desafio, mas é totalmente diferente, né? Eu vejo que empreender é esse de pôr a mão na massa. Vai, faz, busca novas oportunidades, se dedica, aprende, se vira, traz o resultado. Agora, gerir é como você vai fazer isso funcionar de uma forma cada vez mais inteligente, né? Então, e confesso que esse é um desafio para mim. É muito doido isso, né? Porque o empresário, quem tem um negócio, às vezes o cara, ele foi, sei lá, ele era um bom cozinheiro. Ele era um bom cozinheiro, aí ele foi lá, montou um restaurante. Beleza, ele é um bom cozinheiro, mas ele, às vezes não, na grande maioria, ele não é um bom gestor. Exato. E aí onde o pau começa a dar pau em tudo. É. E você, nessa fase, provavelmente tem um monte de gente que tá vendo a gente tá nessa fase. Uhum. O que você fez tá dando certo? Ou o que você vai fazer que você aconselharia outras pessoas? Ó, tem uma frase que eu ouvi com um cliente meu, William, conhece? Não, mas tem uma coisa que você falou, não sei se você vai lembrar que você me disse isso, mas que fez total diferença na minha forma de pensar. Você disse assim, eu preciso ter, fazendo as coisas, pessoas que saibam fazer aquilo, né? Então, tipo assim, quando você me chamou, falou assim, eu não sei fazer a parte de estratégia, então eu vou chamar alguém que sabe. Sim. E assim, sucessivamente. Então, eu tenho tomado isso pra mim, sabe? E graças a Deus, eu penso que é Deus colocando no meu caminho as pessoas, sabe? Que entendem. E uma coisa que me ajudou muito é o autoconhecimento. É saber aquilo que eu sou boa e aquilo que eu não sou boa. Então, eu sei que, assim, eu tenho uma dificuldade de organização. Então, a minha sócia, a Séfora, beijo, Séfora. Maravilhosa. Ela é organizada. Ela é a organização. Então, ela me traz pra esse ponto, sabe? Tipo, Feira, a gente precisa entregar. Ó, cadê o conteúdo, menina? Tá demorando e tal. Então, assim, a gente vai se ajustando e vai se complementando. E da mesma forma, a empresa está crescendo e eu tenho buscado isso. Então, já tenho pessoas em treinamento que tem aquilo que me falta ou aquilo que eu preciso operacional, por exemplo, que é algo que eu tenho dificuldade de delegar, né? Assim, que a gente, quando começa, a gente faz tudo. Centralizador amor, né? Porque não tem quem faça, né? Eu empresa no começo. Não, assim, no começo não tem quem faça, depois você não quer largar o filho, aí você né? fala, poxa. Eu gosto também, né? Por exemplo, a edição de vídeo. Eu adoro fazer a edição, mas demanda muito tempo. Muito tempo. Então, assim, aí esse é o desafio. Não fala muito de edição de vídeo, senão o editor vai querer ganhar mais lá, ó. Nem é tão difícil assim. Não, é coisa tranquila. Depois o editor vai querer ganhar mais, vai reivindicar. Ele vai fazer revolta, né? Mas então, a edição de vídeo é algo que eu gosto. E aí, mas eu sei que me demanda muito. Então, tenho que delegar. Mas estou nesse processo, sabe, de crescimento. Se eu pudesse voltar atrás, né, e começar de novo, eu acredito que eu teria começado já pensando nessa organização, assim, já estruturando isso, porque agora eu tô meio que no meio do fogo e estruturando. Então
Então é um pouco trocando mais... Trocando a roda com o carro andando. Mas tá indo, tá fluindo, mas poderia ter sido melhor, né? Poderia ter sido antes. Eu já definindo as coisas, porque as pessoas chegariam já sabendo o que elas têm que fazer, né? Ah, entendi. E essa questão do autoconhecimento é muito louco, né? A gente precisa... A grande maioria não se conhece. É verdade. Como pessoa. E aí acaba se eu não me conheço, como que eu consigo resolver meus problemas? Não sabe a limitação, né, que tem. Não sabe, meu, é muito doido. E a gente sempre faz isso. Assim, ó, você que tá no canal do YouTube tem um monte de conteúdo aí, ó, de autoconhecimento, de perfil comportamental. É só entrar no playlist e ter um monte. Por quê? O conteúdo tá aí. A galera, acho que a galera tem preguiça de não sei, meu, cada vez mais ficando, não sei, mais preguiçoso. Eu falo que a galera, sabe o que é síndrome do Tiranossauro Rex? Braço curto. Ela fica com o bracinho curto, o pessoal todo síndrome do Tiranossauro Rex, pelo amor de Deus. É muito doido. A galera não quer saber de buscar conhecimento, de ir atrás, de saber quais são as minhas dificuldades. Vamos lá, fazer entrevista. A gente pergunta pra pessoa assim, quais são os seus pontos a melhorar? Ô Vini, ô editor, ô Vinícius, quando perguntaram pra você quais são os seus pontos a melhorar, o que você respondeu? Já esqueceu. A resposta de quem não sabe responder. Hoje eu falaria que é a comunicação. Sim. Agora que ele já se conhece. Não, mas qual que é o de praxe? Eu sou ansioso. Sou perfeccionista. Perfeccionista é clássica, né? Perfeccionista é cada um. Às vezes o cara é um influente, é um dominante, vai falar que perfeccionista. Daí vai enganar o quê? Aí a gente olha o teste do cara, olha pro cara. Não vai ser contratado, tá mentindo. Mentindo na cara dura. É muito doido, né? Isso quando domina a questão de perfil, a gente tá com o currículo da pessoa aqui, com um teste na mão, já sabe o perfil da pessoa. Aí ela começa a falar. Aí você olha aqui e fala, quem não te conhece, que te compre. Tem gente que é bom vendedor, né? Não, pra ser um bom vendedor mentiroso, esse cara é. No mínimo. Fer, para uma empresa, para um pequeno empresário hoje, que ele tá começando o negócio dele, que ele tá, sei lá, começou urgência, né? Tipo, só ele, sozinho, com raça, coragem, mas ele precisa estar na rede social. Porque hoje, quem não está na rede social tá fora, não né? Não existe já, praticamente não existe. Ele precisa estar na rede social. Qual é a dica que você dá para esse cara? Sei lá, não tenho muito para investir, eu tenho um pouquinho para investir, ou não tenho nada para investir, sei lá. Que dica que você dá para esse cara? Eu, antes de falar, assim, ativamente, assim, né, uma dica direta, tem uma frase que rege a minha vida, assim, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui. Que o que muda a nossa realidade não é o que a gente sabe, mas é o que a gente faz. Muitas vezes as pessoas ficam esperando um cenário perfeito para começar a produzir conteúdo, para começar a criar o perfil no Instagram, sabe? Quando tiver alguém, Cara, o que muda a sua realidade é o que você faz, não é o que você sabe. Então, mete a cara e começa a fazer. Antes feito do que perfeito. Antes feito que perfeito. Eu sou desse pensamento. Porque às vezes fica lá, quando, não sei o quê, e nunca faz. Então, quando eu tiver 10 mil seguidores, eu começo. Nunca vai ter. Então, o primeiro ponto, começa. Eu brinco assim, né? Teve até um conteúdo que eu fiz que eu falei. Todo mundo que chegou no 100 começou do 1, né? Todo mundo que vende muito já vendeu pouco. É a vida, a gente semeia para colher. Faz parte, né? Entendi. Então, eu acredito muito que tem que ter essa quebra de mentalidade, sabe? E de começar e de fazer da forma que você já consegue fazer, com as ferramentas que você tem. Agora, de uma forma mais prática, né? Como começar o seu perfil lá, por exemplo, no Instagram. Para venda, hoje o Instagram é uma das melhores redes sociais, né? Porque elas comunicam com a maior parte do público. Então, para começar, eu indico o Instagram. Primeira coisa, é entender o que você vende efetivamente. É anotar os pontos fortes, fracos, se for um produto físico,
explicar o que você vende, saber o que você vende, qual é a transformação que o seu negócio gera, né? Então, muitas vezes as pessoas querem vender lá só um produto e não vende, gente. As pessoas estão cansadas lá de perfil que só tem foto do produto. Não. Exemplo. Dá um exemplo. Por exemplo, ó, eu vendo moda feminina. Tá. Aí você entra no Instagram da pessoa lá, só tem foto da roupa no manequim, por exemplo, sabe? Ou na modelo. Ou na modelo, ou em cima da mesa, assim. Só Tá, tem isso. Só tem isso. Cara, isso não vende? O que você precisa entender? O que você vende? Qual que é o benefício que você vende? Qual que é a transformação do seu produto? Por exemplo, moda feminina, a gente está falando o quê? De autoestima, a gente está falando de bem-estar, a gente está falando da pessoa se sentir segura, né? Dela chegar num ambiente se sentindo bem. Então, essa é a transformação que você gera. É autoestima, é beleza, é bem-estar, entendeu? Entendi. Então a pessoa em vez de... porque a gente vê muito, vamos supor, o cara tá no Instagram, ele começa a mostrar foto do produto Não só vende. e pronto, acabou. Não vende mais, isso não vende mais. Então você precisa criar esse ambiente, assim, criar essa... Porque assim, ó, se for só pra eu entrar, olhar um produto e comprar, eu vou no Google. Eu quero uma caneca personalizada. Eu vou no Google. Agora, qual que é qual que é o diferencial do Instagram? É que você consegue se relacionar com a sua audiência. Então, você consegue mostrar... Não, gente, estou vendendo aqui a caneca, mas, cara, você pode colocar a sua identidade, né? Você pode trazer a sua marca para os seus clientes de uma forma mais personalizada, né? Você consegue gerar esse desejo da pessoa, dela ter aquilo personalizado, foi feito para você, foi pensado em você. E você consegue conectar a sua audiência com seus bastidores, ela vai se sentir uma parte da sua empresa e não simplesmente vi uma caneca lá no Mercado Livre e vai, entendeu? Não é assim. Entendi. Então, o Instagram, ele tem essa função de conectar a sua marca com o seu cliente. Então, você consegue fidelizar, você consegue vender mais de uma vez, principalmente os produtos físicos, né? Uhum. Então, em vez de você vender uma vez e a pessoa nunca mais te achar, como um marketplace, por exemplo, não, ela tá lá no seu perfil, ela tá acompanhando. Se você tem uma novidade, ela pode comprar. Entendi. Então, assim, pensar nisso. Quando você vai criar o seu perfil, não pensar só em colocar a foto do seu produto, mas gerar esse ambiente, assim. É como se você estivesse estendendo a sua empresa para dentro da rede social. E de forma bem objetiva, é pensar na sua identidade visual. Então, é você ter uma logo, é você ter as cores definidas, é você ter uma padronização, é você colocar lá na sua... Uma coisa, cara, que eu quero morrer quando eu vou analisar o perfil é quando eu entro e não tem um contato. Ah, tá, entendi. Não tem um link pra chamar no WhatsApp, não tem nada. Eu tava conversando essa semana passada, eu tive uma reunião com o nosso diretor de ads. Então, o Alan, que ele faz o Alan, você precisa estar aqui, hein? Isso aqui foge de mim. Ele faz a equipe dele faz toda a campanha de ads e tal, né? Ele falou assim, até inclusive a gente vai ter que mudar do nosso. Ele vai até passar pra gente já começar a fazer. Ele falou assim que dá pra entrar no rastreio lá principalmente na questão do algoritmo, o Linktree. Legal. Ele falou assim que todo mundo que entra lá, como um site, você consegue jogar lá o pixelado, que birosca que é isso que eu não entendo. Ele falou que depois você consegue rastrear e o algoritmo vai conseguir jogar o nosso conteúdo para ele. Legal. Então vai trabalhar o cara que já veio, já tá rodando dentro do ecossistema. Olha a importância. E o Linktree nada mais é do que um contato. mini site, né? Que a gente põe lá na página lá do Instagram e a pessoa consegue entrar em contato com você. Eu já entrei em perfil que eu fui ver contato, não tinha contato pra site, não tinha contato pra nada. Exato. Gente, é o mínimo, assim, se eu puder dar uma dica, porque se a gente atrai, a gente se preocupa em fazer reels, a gente se preocupa em fazer aquilo, aí a pessoa vem, como que ela vai comprar de você? Pelo direct? Aí você tá dormindo e ela não vem. Não. E necessariamente, vamos supor, falando em Reels, em Stories, necessariamente a pessoa precisa mostrar a cara dela? Não precisa. Hoje... Porque tem gente que tem vergonha, né? Tem. Essa semana teve um franqueado nosso que falou assim, eu não gosto desse negócio de rede social aí, eu sou meio chucro. Eu falei assim, cara, você não precisa aparecer. Ou eu tô errado? Não precisa aparecer. É óbvio que a gente pensar assim, né? Em conexão,
as pessoas se conectam muito mais com pessoas, né? Então, se você aparece, a tendência é que o seu engajamento, que é as pessoas retribuindo aquilo, né, aumente. É uma tendência. Uma tendência, mas não necessariamente. Hoje existem diversas formas de você produzir o conteúdo sem aparecer. Dá pra fazer, dá pra usar a sua voz, né? Você filmando ali sem aparecer só com a sua voz. Dá pra escrever, tem as ferramentas de texto. Mas, assim, é importante, se você quer levar o negócio a sério, cogite aparecer também, que você vai ter mais resultado. E aquelas pessoas que falam assim, nossa, mas eu sou muito feio pra aparecer. Pô, tem pessoas, eu já vi, pessoa falando assim, sabe aquelas pessoas que têm baixa estima, baixa autoestima? Às vezes a pessoa ela é bonita, às vezes ela tem uma aparência meio peculiar, mas às vezes ela é bonita e ela não tem uma autoestima elevada, assim, ela tá com a autoestima meio zoada, mas, cara, essa pessoa precisa trabalhar e tal. O que você fala? Pô, a pessoa, ela se acha feia, ou se ela é feia, sei lá, depende do ponto de vista. Não tem nada a ver isso, né? Ai, gente, não tem. Porque é justamente assim, o que a rede social trouxe pra gente, no que se refere a marketing, é justamente essa possibilidade da gente se conectar com pessoas de verdade, né? Porque antigamente, pensa nas propagandas que a gente via na TV, era aquele perfil, né, de beleza ideal, a Gisele Bündchen lá, né? Perfeita. E hoje a gente tem essa possibilidade. E justamente uma das coisas que mais conecta a audiência é o imperfeito. Tanto que no meu perfil, os meus melhores conteúdos são quando eu tô passando perrengue com as crianças. São os melhores conteúdos. É o que o pessoal mais engaja, o pessoal comenta. Várias mães mandam, aqui também é assim e tal. Então, o imperfeito conecta. O tosco funciona. Funciona. Não é tosco, né? Imperfeito. Tosco. A realidade, né? O dia a dia. O BO. O BO. Sabe quando você tá ali, poxa, que a gente passa? Todo empreendedor passa por problemas, né? Que a gente tem que resolver, às vezes, coisas que a gente, né, gostaria de fugir. Então, quando a gente consegue mostrar a nossa realidade, lógico que a gente vai ficar expondo os problemas da empresa. Mas, assim, mostrar, assim, gente, hoje eu fiquei o dia todo em reunião tentando resolver um problema. Aí mostra aqui que não deu certo, a gente tentando ajustar a iluminação do podcast. Então, tipo, essas coisas, elas vão conectando a audiência, porque eles falam, cara, isso acontece comigo também. Agora, o que eu vejo a maior dificuldade, o maior desafio, é você pegar o costume de gravar. Cara do céu. Foi o que você tá falando agora, me deu, tipo, um estalo. Por exemplo, a gente passou mó perrengue pra arrumar a iluminação. Mó perrengue, arruma de lá, tira de lá, derruba daqui e vai pra lá. E aí a gente, mó perrengue de iluminação e tal. E aí, cara, ninguém gravou esse perrengue. Ninguém gravou esse perrengue. E poderia ser, é o dia a dia. É um conteúdo. Tá vendo? E normalmente são os conteúdos que mais engajam. E eu acho que essa dificuldade, né, de você pegar, ter esse costume de sacar o celular. Exato, e sair gravando. Eu não sei se você já viu, quando tem aqueles vídeos da pessoa contando a jornada dela, aí do nada tem um vídeo dela chorando, assim. Aí os comentários assim, gente, quem que se grava chorando? Não sei se você já viu isso. Não. Às vezes a pessoa tá contando, minha jornada de superação, aí tá lá contando a história. Aí no meio do vídeo tem um vídeo da pessoa chorando, tipo assim, ela encerra assim. Chorando, Mas tá chorando real, assim, de verdade. E aí você pensa, cara, que loucura, né? Por que ela fez isso? Podem ser duas coisas. Uma é que realmente ela quer registrar o processo, e tem dia que é pesado mesmo, sabe? E você sabe que lá na frente você vai se lembrar desse dia e vai falar, valeu a pena. Valeu a pena. Então, eu creio que muitas das vezes é isso, a pessoa registrando o processo dela. Mas tem gente que faz isso porque é o que mais engaja. Entendi. Verdade ou não, engaja. Funciona. Pô, mas esse é o complicado, né? Eu acho que ter alguém pegar esse costume de sacar o telefone e começar a gravar, cara, isso é um costume que até você conseguir fazer isso, porque eu vejo algumas pessoas que estão tão acostumado a gravar conteúdo, que às vezes do nada você tá conversando, daqui a pouco ela do nada ela abre, saca e já começa a gravar, dá 10 segundos, já postou. Simplesmente postou. Falei, que hora que essa pirosca fez isso que eu nem vi a hora que ele postou? É tão natural, né? E eu acho que o difícil, não sei se é esse o desafio, o difícil é você conseguir fazer isso, não é?
Porque é um desafio. É uma rotina, né? Você vai fazendo isso até que se torne um hábito, na verdade, né? Se torna um hábito da pessoa. Mas quando você consegue criar esse nível de conexão com a sua audiência, de mostrar, isso é muito poderoso, né? Você vai criando uma comunidade ali da sua empresa. Mas é difícil. E também tem assim, tem a questão do que eu quero e do que faz sentido pro meu negócio também. Porque às vezes, ficar mostrando coisas da sua vida não tem necessariamente conexão com a sua audiência. E uma coisa que eu ia até falar, do que você me perguntou, né, do como começar. Você precisa conhecer o seu produto que você vende, mas você precisa conhecer do seu público-alvo, porque tudo que você faz é direcionando o seu produto para ele. Então, às vezes, a pessoa fica lá fazendo bastidor, né, tipo assim, por exemplo, eu mostro meus filhos e tal, e eu sei que engaja. Mas será que o meu público-alvo são pessoas, são mães também? Entendi. Até que ponto mostrar os meus filhos vai me gerar venda? Quando a gente fala de um perfil profissional, óbvio, né? Se a gente vai falando de um perfil profissional. Uma grande dúvida que eu tive quando a gente estava começando essa questão de rede social foi assim: poxa, o pessoal sempre fala, atrás de um CNPJ tem um CPF. O cara tem uma empresa, vamos supor um mecânico, ele tem uma empresa. Ele tem um mecânico, ele tem a oficina dele. Ele vai focar no Instagram da empresa ou o Instagram dele mecânico? É muito louco. Eu fiquei essa dúvida, tipo, eu foco onde? Eu foco no William empresário, para mostrar que eu trabalho eu tenho uma agência, ou eu falo sobre agência, sobre branding, sei lá. Caramba, um cara que tem uma mecânica, ele vai focar o Instagram dele na mecânica e nas coisas que acontecem lá, falar de branding da empresa dele, ou ele vai focar nele, mecânico, do dia a dia de trabalho? Depende. Do dia a dia de trabalho dele? Depende muito, assim, né, do estilo de trabalho. Normalmente, quando a gente começa, falando de uma empresa pequena, a gente pode criar um perfil profissional, só que é extremamente importante que tenha uma pessoa por trás dele. Então a gente eu tenho, por exemplo, o meu perfil de trabalho, ele fala sobre o que eu faço, mas eu que estou à frente dele, eu sou o rosto da minha empresa. Então quando a gente fala de perfil profissional, no sentido de mostrar a empresa, nunca pense assim, vai ser um perfil só de... Para falar, por exemplo, um mecânico, que você deu exemplo. Ele não vai falar só de mecânica, mas ele vai falar daquilo que engloba o universo do homem que tem um carro, entende? Então ele vai trazer... Ele não precisa falar também da vida pessoal dele, se ele não quiser. Não precisa. Mas ele vai falar de mecânica, ele vai falar de modelo de carro, de motor, ele vai falar como que ele fez. Cara, ele comprou um carro novo, ou chegou um carro na mecânica dele, como o carro entrou, como o carro saiu. Não necessariamente só aquela parte técnica, sabe? Mas é o que engloba aquele universo. Esse que é o segredo da rede social. Você não focar, a gente fala assim, de linha editorial, né? A linha editorial, o que é isso? São os assuntos que você vai trabalhar ali na rede social. Então, você tem o tema principal ali, que normalmente está atrelado ao que você vende. Então, se a gente falar da Donai, qual que é a linha editorial principal? Recrutamento e seleção, as franquias, né? É o principal. Mas o que a gente pode englobar nesse conteúdo ali, para que não fique tão maçante, tipo assim, falar só de venda, né? Entendi. Então, a gente fala de dicas de recrutamento, a gente consegue falar como você entrevistar o seu, né, as palhaçadas que acontecem no dia a dia. Conta os BO. Sem noção, a galera indo na entrevista. A gente compartilha as coisas que acontecem na entrevista, que geralmente você já percebeu que conecta muito. Então a gente vai trazendo elementos ali para sua linha editorial para que as pessoas queiram seguir. Porque pensa que chato seria se você seguir um perfil de um mecânico que só fala que está em promoção, serviço de... Entendeu? Não é legal seguir, acompanhar. Então, por mais que a pessoa tenha um perfil profissional, mas ela tem que mostrar a carona lá, o dia a dia dela. Tem que se conectar. Pensa, é uma empresa. É igual na empresa. Você tem lá os clientes, você tem uma empresa que você recebe os seus clientes. O cliente chega, você não vai só, tipo, o cara chega e já vai direto, assim, vendendo. Bom dia, boa tarde, e aí, começa a conversar, ele já conta da filha, ele conta o que ele fez... Então, assim, é justamente esse mundo paralelo, assim, que a gente tem
que faz parte de um contexto, a gente traz para a rede social. A gente vai criando relacionamento. Rede social é uma rede de relacionamento com o seu cliente. Não é uma rede... Ninguém entra no Instagram assim pensando, vou comprar alguma coisa agora. Não, eu vou entrar aqui pra mim, eu vou me entreter, eu vou dar risada. Me divertir. Vou aprender alguma coisa. Entendi, vou aprender alguma coisa. Ah, legal. E aí o cara pode, sei lá, o mecânico pode ensinar as coisas. Exato. Aí a pessoa entra, poxa, que legal, ele me ensinou isso. Deixa eu ver o perfil dele. Ah, vou seguir. Aí, o que é legal, o que eu gosto muito da rede social, que quando você começa a criar os conteúdos ali e as pessoas vão se conectando, te seguindo, quando ele precisar de um mecânico, a primeira pessoa que ele vai lembrar é do mecânico do Instagram. É na hora, né? Na hora. Muito doido isso. Entendeu? Não, isso é muito real, porque a gente acaba tendo a pessoa como referência, né? Exato. É muito Faz doido. parte do seu dia a dia, que você acompanha o cara. Eu não sei se você já teve essa sensação. Tem uma pessoa, lá da igreja, inclusive, que eu sigo ela no Instagram, né? E aí, tipo assim, eu vejo todos os stories dela e tal, e vejo as publicações, curto todas. E aí, um dia a gente tava numa reunião, e aí eu já cheguei falando, tipo assim, oi, tudo bem? Ela, oi, Fer, prazer, eu sou a fulana. Daí eu, tipo assim... Nossa, ela nem gente, me conhece. passei vergonha. Até falei com meu marido, nossa, passei uma vergonha. Eu já cheguei, tipo assim, acho porque a gente acompanha tanto a pessoa que você sabe tudo da vida da pessoa, assim, né? O que ela posta, óbvio, O que ela não posta. tudo. Mas assim, você se sente amigo. E é essa ideia que a gente tem que transmitir para os clientes. Que a nossa empresa é acessível, que a nossa empresa é amiga dele, é parceiro, vai resolver aquele problema dele. Essa é a ideia. É muito louco isso. Semana passada, tava um franqueado aqui fazendo um treinamento com a gente, um franqueado novo. Aí, quando eu tava conversando com ele, antes dele vir para aqui, para Campinas, tal, eu falei, você vai vir aqui semana que vem e tal, não sei o quê. Ele falou, segunda-feira, 10 para as 8, eu estou aí na agência para participar da reunião e gritar 3 vezes sucesso. Então, assim, parece que não, mas... A gente é muito louco isso, né? A pessoa, ela já viu, acompanha. Exato. Talvez ele tava namorando, será que é um bom negócio ter uma franquia da Dona RH ou não? E aí, a hora que ele decidiu, ele já tinha visto tudo, já tinha consumido tudo e tomou decisão. E é justamente esse nível de consciência. Quando a gente fala lá de nível de consciência, é justamente isso. A gente atrai a pessoa, né, pra nossa rede, aí ela vem, começa a consumir os conteúdos que a gente tem. Por isso que a gente precisa ter estratégia. Por isso que não é tão assim, mas eu mesmo faço, né? Às vezes as pessoas falam, não, eu mesmo faço lá, eu posto qualquer coisa e tal. Mas assim, tem diferença de ter uma estratégia, porque a gente consegue ir aumentando o nível de consciência. Tipo assim, a pessoa chega, o que é isso, gente? Eu vi um vídeo lá aleatório sobre recrutamento e seleção. Beleza, eu sou empresário, gostei do conteúdo. Fui lá, vi mais um pouquinho. Nossa, que interessante, eles têm esse serviço que vai recrutar. Não, eu tô querendo mudar, fazer uma transição de carreira. Cara, a franquia é uma opção pra mim. Então, tipo assim, a pessoa vai conhecendo e ela vai descendo o nível de consciência a ponto de ficar pronto pra comprar de você. Então, no final ele fala, não, eu preciso disso. Eu preciso, né? Eu preciso disso. Eu quero, já tô decidido. É muito doido. E a pessoa já vem pronta. E é muito legal que acontece as coisas e você não está sabendo, né? Uhum. E quando acontece, você fala, poxa, que louco. Uma coisa, não sei se já aconteceu isso com você. Eu ainda acho estranho. De vez em quando, a gente sai postando coisa na rede social. Uhum. Aí, quando a gente vai comentar com amigos ou com conhecidos, ele fala assim, eu vi lá que você tava lá fazendo não sei o que, né? Eu vi, sábado agora eu fui fazer, parte da tarde eu fui lá na podóloga. Aí eu tava lá na podóloga, eu falei assim, não tô fazendo nada, vou tirar uma fotinha aqui, né? Uhum. Aí eu tirei uma foto postando, zoando. Aí daqui a pouco eu tô lá na igreja, aí um amigo meu, foi fazer o pezinho, né? Eu falei, caraca, é muito estranho, As né? pessoas estão assistindo. É muito estranho, né? Pra mim é muito estranho, assim. Então tem que tomar cuidado com o que posta, Exato. Porque, né? Mas é muito forte isso, né? É muito presente no dia a dia. Por isso a gente precisa ser intencional. Não adianta a gente postar aleatoriamente. A gente precisa ser intencional, principalmente no nosso perfil profissional. E vamos supor, uma pessoa lá, vamos lá voltar, o cara que tem um restaurante. Uhum. O cara ele tem um restaurante, ele não tem muita grana para investir, ele mesmo quer tentar assumir e tal, fazendo algo intencional.
você consegue, não sei se alguém tem outro serviço, mas você consegue, tipo, montar um cronograma pra ele e o cara tá, sei lá, o cara tá vendo o nosso vídeo, ele tá lá no Rio Grande do Sul. Aí ele falou assim, pô, eu não tenho dinheiro pra fazer, eu mesmo quero fazer. Você consegue montar um cronograma pra ele, enviar pra ele executar, pra fazer uma maneira intencional? A gente faz um planejamento, o planejamento estratégico, né? Então, a gente faz um briefing, né, pra entender uma reunião, pra eu conhecer, entender mais do negócio dele. Aí eu faço toda a estratégia, deixo detalhadamente pra ele num documento lá, né, num site, e ele consegue ir desenvolvendo os conteúdos de forma autônoma também. E acaba sendo mais barato, não é? Com certeza. Não deixa de ser profissional, mas acaba sendo mais barato, né? E esse serviço aí é personalizado também. Então a gente vai analisar o mercado dele, o concorrente dele, o público-alvo dele. Então a gente faz toda essa análise, que é a análise que a gente faz para os clientes de gestão completa também. Só que a gente vai desenvolver e ele vai executar. Então ele vai ganhar, ele vai economizar na mão de obra, assim, digamos, né, na parte operacional. Entendi. Mas isso é pontual ou isso é mensal? Porque assim, eu teve algumas... foi até a Vivi, você também tem que vir aqui. Vivi tem que vir. A Vivi até foi a Vivi que me indicou. Indicou você, lembra? Falou assim, fecha com a Fernanda é ponta firme, não sei o quê. E ela, uma vez, ela falou assim que fechou com você algo pontual. Tipo assim, fechou estratégia para 1 mês. Fechou estratégia para 2 meses. Fechou estratégia para 3 meses. Não sei. Isso dá para fazer também? Dá. É que assim, no caso da Vivi especificamente, a gente queria desenvolver um projeto porque eu queria mostrar para ela, eu queria provar para ela que os Reels davam resultado de crescimento, de engajamento, né, de crescimento nas métricas em geral. Então a gente fez uma programação, foi um pouco loucura, confesso, a gente ficou um pouco doida, mas deu certo. A gente fez um trabalho de 1 mês de conteúdo, então a gente gravou 20 vídeos para soltar de segunda a sexta durante 1 mês, né? Então aí eu fiz toda a parte estratégica, a gente tirou um dia inteiro para gravar 20 vídeos, a gente ficou até a noite. Nossa! Mas assim, vocês podem perguntar para Vivi. Deu muito resultado. Entendi. Deu muito resultado. Porque foram 20 vídeos, mas não foram 20 vídeos aleatórios. Foram 20 vídeos com estratégia. Então, ela fala que até hoje as pessoas comentam sobre alguns vídeos que ela já fez, né? Então, assim, dá resultado. Ter estratégia funciona. Só que o que acontece é que, no caso... Por isso que é importante avaliar. No caso da Vivi, ela já tinha um perfil ativo, ela já vinha construindo com a audiência um relacionamento. Então, talvez se a gente pegar um perfil novo, que não tem uma audiência consolidada, essa estratégia não funciona. Por isso que tem que ser personalizado. Personalizado. Eu não consigo fazer uma estratégia X e jogar para todo mundo, assim, nesse formato, né? Não existe o genérico. Não, nesse então, formato. aquele pessoal que vende conteúdo genérico na internet, a chance de dar bom é pequena, né? É pequena. O que a gente consegue, assim, o que eu tenho, assim, que é mais... Não é genérico, é personalizado também. Mas que também ajuda, são os packs de conteúdo. Que é tipo assim, eu faço... Mas assim, a pessoa fecha mensalmente. E aí a gente tem os conteúdos dos posts, né? Daí ele fala, eu quero esse post. Aí eu vou entregar o post que ele quer. Só que aí não tem estratégia necessariamente, entendeu? Fica uma coisa aleatória. Fica uma coisa aleatória. É bom pra quem já produz conteúdo, já tem uma noção, e a pessoa quer só trazer mais profissionalismo. Entendeu? Da gente usa... Aí tem o nosso designer, tem copy, toda essa parte de forma profissional. Mas aí não tem tanto da estratégia, entende? Que a estratégia... Hoje, no meu trabalho, o que diferencia é mais a estratégia mesmo. É mais a estratégia. Porque fazer uma arte, qualquer entre aspas, consegue. Tem um Canva pra isso aí. Exato. E é muito aleatório, porque vai pegar o negócio, vai simplesmente jogar lá e acabou. Mas aí não tem intencionalidade, não tem essa estratégia. E é aquilo que a gente falou. Pensa assim, que no seu perfil tem gente que de vários níveis. Tem gente que acabou de te conhecer, tem gente que já comprou, tem gente que tá doida pra comprar, mas ainda não se decidiu. Então, tipo assim, se a gente não trabalha com estratégia, a gente pode produzir, por exemplo, os Reels, né? Que são a maior tendência do momento, assim. Eles são ótimos para atrair pessoas. Não sei se você já reparou, quando você tá no seu feed lá, você vai descendo, Sim. A maioria são pessoas que você não segue. Sim. Né? Então, pensa, o seu conteúdo vai chegar para quem não te segue? Então, pensando em atração, cara, Reels, melhor coisa.
Agora, beleza, atrair, mas como que eu vou fazer essa pessoa entender mais sobre o meu trabalho? Ou reter, é pra reter Pra ela, reter. né? Aí entra as outras coisas. Aí entra É a o estratégia. destaque, é o link na bio pra ela te chamar, é os posts carrosséis, entendeu? Entendi. Então tudo tem um porquê, tudo tem um momento certo do cliente chegar e enxergar. Então às vezes a pessoa olha e fala, não, faz um post aí, mas não necessariamente vai te trazer resultado. Ah, faz um post aí, eu faço no editor de imagem lá, posta aí, tá tudo bem. Não. E aí quer ter resultado ainda, né? E é uma construção, né? Também que é importante falar, que as pessoas são cheias. Eu vou fazer um mês e eu quero já vender. Cara, se você não tem um perfil ativo, se você não tem um trabalho sendo desenvolvido, um mês é muito pouco. E aí, falando em pessoas novamente, se a pessoa vamos supor, a pessoa ela quer fazer a rede social dela. Se ela não se conhecer, ela também vai ter dificuldade para fazer rede social, né? Vai, com certeza. Porque vai ter aquela pessoa que vai pensar demais e vai demorar para fazer. Exato. Aquela pessoa que vai querer fazer de qualquer jeito, vai querer fazer igual um boi louco, baixar a cabeça e sair correndo. Então a pessoa precisa se conhecer também para conseguir entender o que ele vai fazer na rede social, né? Sim. E saber pra quem ele tá fazendo. E para quem ele tá fazendo. Pra quem ele tá fazendo, acho que talvez seja até mais importante. A persona. A persona. Saber desenhar a persona dele. Porque se ele sabe pra quem ele tá falando, uma coisa que é muito legal da rede social, né? É que muitas pessoas produzem conteúdo pra si. Então ela faz assim, tipo, o que eu gosto de ouvir, o que eu gosto de falar, e não pensa em quem vai ouvir. Então você não consegue também converter. Porque a gente, da mesma forma, assim, o ser humano, no modo geral, é egoísta, né? Que é pra si. Então, pensando nisso, meu cliente é egoísta. Ele quer conteúdo pra ele, e não o meu conteúdo. Ah, entendi, Entendeu? entendi. Então eu preciso saber quem é o meu cliente. Porque você vai fazer algo pra ele. Pra ele, que ele goste. Que ele goste, não pra você. Exato. Que louco. Ô Fer, pra terminar, quais as dicas, que dica que você daria para um empreendedor que está começando agora, ou aquele cara que começou já faz um bom tempo, um tempo e tá patinando, e ele tá, sei lá, querendo desistir, ou ele não tá nem aí para esse negócio de rede social. Que dica que você daria para essas pessoas? A dica que eu daria é: faça, não deixe de fazer, não deixe de criar o seu perfil, de criar os conteúdos. Porque se você não fizer, o seu concorrente vai fazer. Aí é pior, né? Então, assim, faça. Se você não tiver noção nenhuma, procure um profissional, né? A gente tem aí, por exemplo, eu como social media, a gente tem trabalho de consultoria que traz toda essa bagagem para você iniciar. Se você não tiver condições ainda de investir num profissional, você pode ter um consultor, né, para te ajudar nesse começo. Mas faça, pesquise. Hoje na internet tem muito conteúdo gratuito. Siga o meu perfil, tem muito conteúdo gratuito. Põe aí. Põe aí, editor, meu arroba. Põe o arroba, o perfil. Fala qual que é o seu. É o arroba, o Shelly Social Media. Legal. Siga lá, o Shelly Social Media. Tem YouTube já ou não? Tem YouTube, eu precisando voltar a alimentar meu YouTube, né? Tem uns meia dúzia de vídeos. Ah, legal. Mas é Fernando Shelly. Mas, assim, tem muito conteúdo gratuito. Dá pra você começar, né? Estruturar seu perfil. Dá pra você começar a produzir seus conteúdos. E aí, aos poucos, você vai profissionalizando, vai entendendo mesmo como fazer as coisas. Mas não deixe de fazer, porque quando você deixa de fazer, você acaba ficando pra trás. Hoje, a rede social, assim, já não é mais uma opção, né? É uma obrigação. É uma obrigação. Se você quer se posicionar, se você quer ter resultado, não quer ficar para trás, você precisa estar no digital. Ah, show de bola. É isso aí, galera. Todas as informações, os contatos da Fernanda vão estar aqui na descrição do vídeo. Os contatos da agência também. Aqui vai estar rodando aqui no vídeo as redes sociais da agência. Se você quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da agência, se você quer empreender nessa área de RH, se você está buscando uma franquia nessa área de RH, tem um link também aí embaixo na descrição do vídeo para você conhecer um pouquinho do nosso negócio, conhecer um pouquinho do que é a Dona RH. Beleza? Então, boa semana, Fer. Obrigado por ter aceitado essa loucura de última hora. Mas foi legal, muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço, viu, pelo convite, pela confiança. Valeu!